Bem-vindos todos aqui a essa sessão, mais essa sessão do curso. Esse curso, na verdade, é a retomada de um curso que foi feito, acho que faz uns 15 anos, na Secretaria da Prefeitura. Naquele tempo, acho que a Prefeitura... se faz uns 15 anos, acho que foi isso, foi na gestão da Marta. E aí o curso foi realizado no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. E eram praticamente as mesmas pessoas que estavam falando sobre esses mesmos temas. Então, eu me lembro que o Armando Boito falou de marxismo e política, a Leda Paulani falou de marxismo e economia, enfim, eu falei sobre marxismo e história, ou Marx e a história. Então, é gostoso retomar. Eu, infelizmente, não encontrei as minhas anotações daquela época, então preparei uma coisa diferente. E, por um lado, também é interessante, seria interessante comparar as coisas lá daquela época e agora. Bom, esse é um tema, Marx e a história, obrigado, Caetano. Esse é um tema muito amplo, né? Porque todos nós sabemos o quanto, para Marx, a história era algo fundamental, né? Marx disse, em certo momento, lá dos escritos dele, que só conhecemos uma ciência, a ciência da história. Então, aqui, essa frase é muito emblemática. Em primeiro lugar, a história é uma ciência. Em segundo lugar, é a única ciência. Muito interessante isso, né? Ou seja, todos os outros ramos do conhecimento deveriam se referir à história e deveriam ser entendidos historicamente, né? Então, esse é um ponto chave para começar. Só que Marx, de fato, não é nenhum inventor do nada, nenhum gênio da lâmpada, nenhum mágico que ficou tirando o coelho da cartola, né? Essa própria preocupação com a história era compartilhada, era comum no tempo dele. Aliás, de antes, bem antes, algumas décadas bem antes dele ter escrito esse texto. E é interessante, então, observar qual é o lugar crítico que Marx desempenha nessa consideração histórica da época. Então, a época em que ele vive, então, ali que ele escreve esses textos, né, é meados do século XIX. Já bem antes disso, praticamente um século antes, o interesse pela história havia crescido muito na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, etc. Qual era o ponto aqui desse interesse pela história? Tem dois pontos importantes a serem destacados, já de imediato. Esse interesse do século XVIII, e que depois persiste no século XIX. Em primeiro lugar, eles vão escrever uma história que não é a história da providência divina, né? Existia o grande historiador aí do final do século XVII, né, Bossuet, que era inclusive um religioso católico, né? E Bossuet justamente escreve uma história mostrando que todas as guerras, todas as calamidades, ou mesmo as coisas boas também, tudo isso aconteceu por desígnio de Deus. Então, tudo isso tinha um lugar dentro da obra de Deus e da providência divina, né? Então, ele ia mostrar, e esse tipo de historiografia persiste durante todo o começo do século XVIII, em função, inclusive, das tensões religiosas da época, né? Quer dizer, a gente tem aqui, no século XVIII, vamos dizer assim, a Europa está marcada ainda pelas lutas de religião que começaram no século XVI, com a Reforma Protestante, né? E aí as lutas de religião se espalham durante o final do século XVI e durante todo o século XVII. Na França, por exemplo, inicialmente eles reprimem os protestantes. Depois, durante o século XVII, eles chegam a publicar um édito, o Édito de Nantes, da cidade de Nantes, onde o protestantismo é aceito, e, finalmente, esse Édito de Nantes, lá pelo fim do século XVII, é revogado. E, portanto, recomeça a perseguição aos protestantes e a França se assume como um bastião católico. É nesse sentido que essas interpretações todas, como as de Bossuet, têm uma força política muito grande. Não é simplesmente uma visão do mundo religiosa, como se a religião fosse algo descontextualizado, né? Ela está num contexto político muito forte. Quando, então, em meados do século
XVIII, pessoas francesas como Voltaire começam a escrever uma história que não é a história de Bossuet, que não é a história da providência divina, isso é um marco fundamental. A história acontece por questões humanas. E não tem, e aí até o Voltaire calca um pouco, força um pouco aqui, a história não tem direção pré-determinada. A história não tem um telos, não tem uma providência, não tem um desígnio por trás dela. As coisas vão acontecendo quase que por acaso. Essa ideia de história também aparece em outros historiadores. No caso da Inglaterra, tem que se destacar, por exemplo, a figura de Hume, David Hume, que também foi mais conhecido até como filósofo, mais conhecido também como economista. Foi o cara que pensou antes do Adam Smith e ensinou para o Smith, de quem ele era professor e amigo. Ele ensinou para o Smith que os mercados mundiais se autorregulam se for deixado o câmbio livre. Uma ideia interessante, né? Que persegue como um fantasma o mundo capitalista até hoje, né? A gente está vendo agora essa história na Turquia e tal, e todo mundo, os mercados nervosinhos, porque o câmbio isso e o câmbio aquilo, e aqui controla, o câmbio é livre, o câmbio não é. Pois é, tudo isso aí começa com a discussão lá desse David Hume. E, além disso, ele foi um grande historiador. Ele que começa a elaborar um critério rigoroso para verificar a autenticidade dos documentos históricos, das fontes históricas. Até então, não havia um critério. As pessoas pegavam textos antigos e diziam, eles estão dizendo aquilo que aconteceu. Havia um debate em relação à Bíblia, inclusive. Né? Isso que está escrito na Bíblia, aconteceu assim ou é tudo uma metáfora? Esse era mais um dos debates religiosos. O que o Hume mostra é um critério de verificação de quais textos que são autênticos e quais que não são. Ele, por exemplo, é o cara que, quando escreve a história da Inglaterra, ele escreve uma história monumental da Inglaterra desde o tempo dos romanos até o presente, né, dele. Ele descobre que, por exemplo, o rei Arthur não existiu. Não existiu como figura de carne e osso. Claro, existiu só nas lendas e sagas, mas não existiu como figura de carne e osso. Porque até então, até 1760, mais ou menos, as pessoas acreditavam que lá o rei Arthur era um rei que existiu na Inglaterra, no século VI, VII, por ali, que era casado com a rainha Guinevere, que apareceu lá o francês malandro, lá o Sir Lancelot du Lac, que eles estavam todos envolvidos na busca do Santo Graal, e tudo isso era verdade. E o Hume, então, vem com um conceito de verdade iluminista, e aí nós temos a época do iluminismo, francês, inglês, e posteriormente essa ideia das luzes se espalha, vai para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha, para Portugal. Pois então, esse movimento todo de crítica da história religiosa, né, é um momento crucial aqui, desse movimento histórico do século XVIII. Além disso, tem um outro fator que vai influir muito, que é a Revolução Francesa. Se as pessoas já estavam percebendo durante o século XVIII, em função, por exemplo, das revoluções inglesas do século XVII e outras coisas mais, que os acontecimentos humanos não só não tinham a ver com a providência divina, eles estavam nas mãos humanas, agora a Revolução Francesa vai consolidar essa imagem. Evidentemente que a Revolução Francesa não foi obra do desígnio divino. Ninguém nunca pensou isso. A Revolução Francesa marcava um momento em que os seres humanos, em que as pessoas podiam tomar a história nas suas mãos. Então a história muda não só, o conceito de história muda não só como coisa escrita, mas também como coisa vivida, como um fazer político. O destino está nas mãos das pessoas, está nas mãos dos homens. Elas é que fazem o seu destino, histórico, político, econômico, né? E também escrevem depois em função desse destino. Além desse, quer dizer, esse horizonte todo vai ser retomado por um filósofo do começo do século XIX. Ele nasce no século XVIII ainda, mas a obra dele ele escreve no começo do século XIX, que é o Hegel. E o interessante aqui no Hegel é que ele já enxerga a história como sendo crucial para pensar tudo, inclusive a filosofia. A própria filosofia do Hegel é uma filosofia histórica,
no sentido não de que o Hegel imagina que ela é datada historicamente, isso também, mas isso é o de menos, mas a própria ideia de que existe uma temporalidade dos conceitos, mas não uma temporalidade histórica simplesmente, mais que isso, os conceitos eles se relacionam uns com os outros, eles se anulam, se completam, se superam. A própria ideia de causa, efeito, por exemplo, 2 conceitos-chave para o conhecimento humano, mas a causa também é um efeito, o efeito também é causa de outra causa, e eles se relacionam, e, portanto, uma causa fixa, um efeito fixo não existe. A mesma coisa a qualidade, a quantidade. A qualidade é um conceito, mas ele se relaciona ao conceito de quantidade, e a quantidade também. Todos os conceitos são interrelacionados, e todos eles se completam, se anulam, e tem uma evolução própria, e com isso existe a marcação aqui de uma espécie de tempo lógico, que tem a ver também com o tempo histórico, porque para o Hegel, o tempo histórico é um tempo que se desdobra também logicamente, né? Então, existe uma lógica do tempo, e é isso que o historiador tem que perceber, né? Essa lógica do tempo, que é ao mesmo tempo, desculpem, que é simultaneamente uma lógica interna da autodeterminação dos conceitos dentro da lógica, e isso vai se refletir nos conceitos estéticos, nos conceitos científicos, nos conceitos religiosos, enfim, que o Hegel vai escrever sobre tudo isso. Essa lógica interna em que os conceitos vão se opondo uns aos outros e vão se completando e vão se superando, Hegel chama de especulação ou, às vezes, de dialética. Então, esse diálogo, na verdade, essa autonegação, essa negação recíproca dos conceitos, né? Isso tem, os próprios conceitos, portanto, têm uma estrutura, digamos, da qual emerge uma temporalidade. Um tempo em que o conceito dura, em que ele entra em crise, em que ele passa a outra coisa, e assim constantemente. Então, a filosofia do Hegel é intrinsecamente histórica, no sentido não de, simplesmente, como eu falei, de que ela tem a ver com uma época histórica, isso o Hegel também achava, que ele tem a ver com a emergência da sociedade burguesa, que para o Hegel é uma coisa maravilhosa, é o último grande patamar da história, mas ela é histórica no sentido de que ela tem dentro dela intrinsecamente uma historicidade. E esse vai ser um ponto-chave, uma historicidade. Quer dizer, existe uma matriz de produção do tempo. É isso que é a historicidade. Dentro da própria filosofia e dentro de tudo que a filosofia vai pensar. E para Hegel a filosofia pensaria tudo. O campo da religião, que é um campo de experiência fundamental da época, né? O campo da estética, da arte, está se formando agora aqui a ideia de uma arte pura, porque até o século XVIII tudo era chamado de, quer dizer, mesmo os trabalhos manuais eram chamados de arte. O artesão não é um Michelangelo, não precisa ser um grande pintor, um grande escultor. Ele pode ser um artesãozinho mesmo, que é contratado para fazer o projeto de uma igreja, e aí ele faz o projeto, é um arquiteto, mas depois ele faz a decoração, ele pinta, ele faz as estátuas dos santos, ele faz tudo isso. Ou ele é chamado para decorar a casa de um nobre, então ele faz os tapetes e cola na parede, ele faz o rodapé, pinta o teto. E isso tudo era arte. Ou então um sapateiro que faz um belo sapato para o senhor usar. Isso é uma arte, é uma obra, tudo isso são as artes. É no século XVIII que, a partir do final do século XVIII, que surgem, que se separam esses dois campos, né? E o artesanato passa a ser uma coisa mais vinculada à produção, e surgem as belas artes como algo separado das artes produtivas, vamos dizer assim. Isso tem a ver, claro, com o surgimento da industrialização, com a produção ser dominada pela máquina, né? Então, a máquina agora que está criando e produzindo, e ali não existe arte nenhuma. Existe, então, no caso, ciência. Então, no fundo, o Hegel está pensando esses conceitos todos, não tanto a industrialização naquele momento, mas ele está pensando o surgimento das artes, consideradas das artes finas, das grandes artes, as 7 grandes artes, né? Ou 6 grandes artes, perdão. A 7ª seria o cinema, que o Hegel não conheceu.
Mas, enfim, das 6 grandes artes e etc., ele está pensando isso, ele está pensando a evolução da religião, que para ele tem uma evolução histórica, ele está pensando a própria filosofia como sendo histórica, então ele vai escrevendo esses livros. Ele escreve, então, um livro de história da filosofia, outro, por exemplo, de filosofia da história, em que ele vai mostrando o lugar de cada acontecimento, de cada povo, de cada época, dentro de um todo maior, que não é a providência divina, certamente, lá do século XVII, mas é uma lógica intrínseca ao humano, que tem a ver com Hegel, com a busca da liberdade. Cada grande fase da história é uma fase da luta do ser humano para alcançar a liberdade. Porque isso seria, digamos, a essência do humano. Ou seja, a história, naquele momento, no começo do século XIX, já tinha penetrado tão profundamente as consciências. Tem até autores depois, no século XX, que vão falar da emergência da consciência histórica, a consciência da história, né? Ela tinha penetrado tão profundamente que até na filosofia de um Hegel, a filosofia já é pensada como sendo histórica, como não podendo não ser histórica. E por isso, então, mesmo depois os autores que são críticos de Hegel, né, eles têm que se posicionar em relação a essa questão. 2 desses críticos de Hegel, já na juventude, são Marx e Engels. E justamente eles vão criticar, nas suas primeiras grandes obras, vão criticar Hegel, mas vão criticar também os críticos de Hegel. E aí é o tema dos livros da Sagrada Família, da ideologia alemã, em que eles estão mostrando, o Engels e o Marx, né, eles estão mostrando que os críticos de Hegel ficavam, em certo sentido, aquém do Hegel. Porque eles estavam pensando os temas filosóficos, como a substância, a autoconsciência, o sujeito, etc., de uma maneira pré-hegeliana, ou seja, de uma maneira ahistórica, como se esses grandes conceitos tivessem validade universal. Então, nesse sentido, eles tentam superar Hegel, mas ficam aquém do Hegel. Eles não percebem justamente a importância plena desta ideia do sujeito ativo, do sujeito que tem a história na sua mão. Hegel tinha sido um grande entusiasta da Revolução Francesa, de 1789, justamente porque ali ele vê que na luta pela liberdade os seres humanos tomaram a história nas suas mãos, o seu destino nas suas mãos, não na mão de um Deus, ou na mão de um rei, ou na mão de um poder, assim, mas nas suas mãos. Se tornaram senhores, portanto isso é o sujeito, no conceito hegeliano de sujeito. Sujeito é o senhor da sua história, o senhor do seu destino. Ele não está na mão de outro, ele está na mão dele, né? Então, esses filósofos perdem justamente essa ideia do sujeito que se determina, que se põe no mundo, que se define, que define o seu sentido, o seu destino. Eles perdem essa ideia numa coisa contemplativa, numa crítica que se pretende materialista, mas que é, na verdade, contemplativa, né? E não ativa. E por isso o sentido todo dessas primeiras obras do Marx e do Engels, né, na década de 40, a Sagrada Família, a ideologia alemã, etc., é um chamado à ação. Ou seja, em vez de ficar querendo resolver os problemas humanos através de uma discussão filosófica, né? Então, tipo, as pessoas estão passando fome e eu digo, ora, vou resolver esse problema. O que é o ser? O que é o ser que se coloca como não ser do virar? Desculpa, os caras estão passando fome. Então, Marx se refere, a um certo momento, na ideologia alemã, à crise da praga das batatas na Irlanda. Quer dizer, na Irlanda, um país já dominado pelos ingleses, mantido já fazia séculos na dominação e na miséria, ainda por cima aparece uma praga nas batatas, né? Que é o alimento fundamental dos pobres. Aliás, por isso que a batata foi levada da América para a Europa, né, para alimentar os pobres. E eles, então, tem uma praga e as pessoas simplesmente morrem de fome que nem mosca. Aí tem uma imigração em massa também dos irlandeses, começa uma imigração em massa para a América. E tudo isso vai ser pensado e resolvido como? Pelo Feuerbach, pelo Bruno Bauer, pelo Max Stirner. Como que eles vão pensar? É o sujeito que se põe a si como não si da efervescência do não ser, da haver a ser. Desculpa, amigo, desculpa. Os caras estão passando fome.
que os caras que estão passando fome têm que fazer? Eles têm que mudar as condições sociais e históricas que botaram eles nessa situação em que eles estão passando fome. Então, eles têm que tomar a história nas suas mãos, né? E não ficar fazendo uma discussão filosófica. Então, esse é um sentido fundamental da crítica do Marx e do Engels a esse dito materialismo, que, na verdade, era muito mais idealista do que o próprio Hegel, né? E retomar justamente essa questão da dialética como a dialética do sujeito que se autodetermina no mundo. Dialética porque ele vai, evidentemente, no esforço da sua autodeterminação, liberar aspectos contraditórios da sua existência, que vão, quer dizer, as ações vão ser ambíguas muitas vezes, essa ambiguidade vai se voltar contra a própria ação, e isso vai fazer parte do processo todo da ação. Então, é preciso retomar essa lição da dialética, mas pensar a dialética em termos materialistas. E esse ponto da juventude do Marx e do Engels vai definir o projeto filosófico, de uma certa maneira, deles, ou o projeto de saber, né, deles até o fim da vida. Então, já temos uma primeira questão aqui da importância da história para eles, né? A história como o sujeito histórico que vai tomar o seu destino nas mãos. Esse pensamento, então, do Marx e do Engels vai ser destrinchado, exposto pela primeira vez num livro que, infelizmente, eles decidiram não publicar, que é A Ideologia Alemã. Esse livro era um acerto de contas com os hegelianos, ou críticos de Hegel, a quem eles estavam criticando, como eu citei esses três, né, o Feuerbach, o Bruno Bauer e o Max Stirner. É um acerto de contas, então, com o ambiente filosófico alemão no qual o Marx e o Engels haviam vivido, né? O Marx justamente tinha frequentado os grupos, conhecia pessoalmente todos esses caras, ele tinha frequentado os grupos de discussão alemãs no final dos anos 30, início dos anos 40, em que estavam presentes todos eles. Uma vez um amigo me contou que leu em uma biografia, eu não li, portanto, vou aqui falar de segunda mão, mas portanto, não é autorizado, mas ele me contou que o Marx estava andando um dia em Londres e encontrou um desses caras aí, e o cara disse: poxa, Carl, quanto tempo e tal, saíram, foram tomar uma cerveja e tal, num bar ali. E o cara disse: escuta, por que você era tão agressivo comigo? Né? Tipo, você acabou com os meus escritos, com as coisas, para que isso, tanta agressividade? E o cara mesmo não entendia essa importância que o Marx e o Engels davam a essa crítica que eles fizeram na juventude. Mas a importância tem a ver com o fato de que era uma maneira contundente de apresentar uma nova ideia. Uma ideia completamente distinta da que vinha sendo elaborada desde então, que era essa ideia da história vista de um ponto de vista materialista. Dialético, mas não dialético como Hegel, não na dialética hegeliana, uma dialética que não tinha a ver com uma lógica pré-estabelecida, algo que necessariamente tinha que acontecer daquela maneira e que era possível fazer deduções, previsões, então, de certa forma, do que ia acontecer em função do que estava acontecendo e do que tinha acontecido. Não dá para fazer previsões, pelo menos não absolutas, quanto a isso. Então, o primeiro ponto da discussão do Marx e do Engels, que o significado de materialismo, tem a ver com essa crítica do telos. Telos é uma palavra grega que quer dizer finalidade. Então, teleologia, esse palavrão, quer dizer, o estudo das finalidades, mas não nas finalidades individuais, isso ninguém nega, né? E sim das finalidades coletivas, que existe uma grande finalidade na história sendo tramada por trás dos próprios agentes históricos, né? Que existem finalidades individuais, como eu falei, ninguém nega, a pessoa quer, depois, vou sair daqui, vou encontrar um amigo e tal, isso é uma finalidade individual. Porque eu quero conversar com ele, porque a gente tem que acertar uma coisa, pronto. Ou então existem finalidades coletivas, um grupo social que tem como finalidade fazer tal coisa, então se reúne numa associação, num grêmio, num sindicato, né? Então, é uma finalidade coletiva.
Ou então finalidades coletivas, inclusive, num nível maior, de um governo, de uma coisa assim. Existe, claro, tudo isso. Mas, para além disso, o Hegel tinha imaginado, e outros autores do passado também, que existia uma grande finalidade histórica. No caso do Hegel, era a luta pela liberdade. Que os agentes históricos, inclusive, muitas vezes desconheciam. E, sem saber, eles estavam fazendo isso acontecer. Então, esse é uma grande meta, uma grande finalidade para a história. Um telos. Então, em primeiro lugar, o Marx e o Engels vão dizer que não existe isso. A história não caminha necessariamente para um telos. E, portanto, não existe aqui, do ponto de vista do Marx e do Engels, determinismo. Um determinismo histórico. Determinadamente as coisas têm que chegar a um certo termo. A palavra determinação justamente determinismo é quase um pleonasmo, porque determinação já tem isso, né? Tem a ver com determinação, terminação com fim, né? Com um termo, né? Então, uma especificação de onde vai se chegar, né? A mesma coisa a palavra definição, tem a ver com fim, defines. Então, pois é. Então, não existe isso. Mais tarde, o Marx vai falar um pouco diferente, a gente vai ver mais para frente, quando ele escrever O Capital. Um segundo sentido importante do materialismo, já desta época, da ideologia alemã, que é 1845, né? Ou A Sagrada Família, que é um livro que então foi escrito um pouco antes. Um segundo sentido é contra essa ideia de espírito, lá que o Hegel havia pensado. O espírito dos povos. Né? Cada povo, o Hegel diz, teria um espírito, ou seja, uma espécie de um caráter. Né? Mas um caráter que aparece dentro do povo como um germe, como uma semente de uma planta. E então, a história de um povo seria quando se planta aquela semente e dali nasce a planta. Digamos que eu planto uma semente de laranja e nasce uma laranjeira. A história seriam as etapas do nascimento e da evolução dessa laranjeira, e toda a laranjeira estaria contida na semente, na laranja. Isso é o espírito, é o caráter. E, ao mesmo tempo, o espírito é o próprio movimento pelo qual as etapas da formação da laranjeira vão se desdobrando, né, dialeticamente. Então, e o que seria esse espírito? O espírito aparece para o Hegel nas manifestações religiosas, artísticas, jurídicas, os códigos de direito, também nas manifestações materiais, quando as pessoas constroem, por exemplo, uma igreja, que tem a ver com a realização de um ideal religioso, ou quando as pessoas constroem, por exemplo, um prédio qualquer, que tem a ver com a manifestação de um sentido estético daquele povo, né? Então, a história vai ser a realização desse espírito, e o espírito é, no fundo, aquilo que estava sendo chamado já na época, mas que depois, mais tarde, o termo se consolida, de cultura. Já a palavra cultura estava surgindo na época, no século XVIII, né? E ela vai se consolidando ao longo do século XIX e depois do século XX. Então, esse é o terreno. Mas, justamente, o ponto do Marx e do Engels é dizer que esse terreno não está solto. O terreno da cultura não está solto no espaço. Ele está relacionado com os outros determinantes da própria existência humana. Eu vou voltar a isso também daqui a um minuto. Só queria falar um terceiro ponto importante da crítica do Marx e do Engels ao Hegel e à historiografia em geral da época. Por exemplo, eu falei do Hegel, né, mas não falei também, só um parênteses rápido, de um grupo de historiadores do começo do século XIX, mais ou menos, então, contemporâneo ao Hegel e depois contemporâneo ao Marx, que estão escrevendo a história como ciência, baseados nas ideias do David Hume, dos critérios para saber se um documento, uma fonte histórica, é autêntica ou não. Eles estavam desenvolvendo isso e transformando isso naquilo que eles chamavam de uma escrita científica da história, né? História como ciência. Então, um dos principais, ou talvez o grande nome desse movimento aí do século XIX, é um alemão chamado Ranke, né? É R-A-N-K-E, Ranke.
Ele foi professor depois de um monte de outros historiadores alemães. Muitos franceses foram estudar, os maiores historiadores franceses foram, do final do século XIX, foram estudar com Ranke, na Alemanha. Ele virou o grande historiador oficial da Alemanha, e depois, justo no tempo de vida dele, a Alemanha se unifica, em 1870, né? E, quer dizer, ele vira praticamente o historiador da unidade alemã, o historiador dos povos. E como é que é a história escrita pelo Ranke? E, de certa maneira, também a filosofia da história do Hegel, ela estava baseada nas ideias, na ideia de que as grandes rupturas históricas eram feitas pelos heróis, pelos gênios. Isso tem a ver com uma coisa romântica, a estética do gênio, que se cria no começo do século XIX, finzinho do século XVIII, início do XIX, do grande gênio. Até hoje tinha uma coleção da Abril Cultural de pintura que era Os Gênios da Pintura. Não sei se isso a gente encontra ainda em sebo. É uma coleção muito bonita. Foi a primeira vez que a gente teve no Brasil, eu acho, a reprodução daqueles quadros famosos, né, dos italianos, franceses e Companhia Limitada. Os gênios, né? Então, gênio tem a ver justamente com o gênio da lâmpada. É uma palavra árabe, né, que tem a ver com os espíritos que vagavam pelo deserto da Arábia, deserto do Saara, né? Os caras, o terror dos beduínos ao cruzar era topar com um gênio desses. Ou seja, era aquilo que os gregos antigamente chamavam de daimon, né? Era um espírito que geralmente era maligno, né? Ou pelo menos fazia uma pirraça. Essa ideia de que existem esses espíritos soltos. Então, essa palavra foi retomada depois na Europa. E para os românticos, ela vira a designação desses grandes indivíduos, né, criadores, que estão na origem dos grandes acontecimentos históricos. Também, outra coisa que eles estão pensando, quer dizer, esses grandes indivíduos são gênios, então, no sentido mesmo de uma criação mística. De onde vem isso? Não se sabe, não dá para explicar. Por que Picasso é um gênio? Ninguém sabe explicar, mas de repente ele é um gênio, né? E não dá para explicar, etc. Ou então, eles são chamados de heróis. O Hegel adora essa palavra, não usa tanto a palavra gênio. O Hegel adora a palavra herói, que é uma palavra grega, né? O herói é o semideus. O herói é aquele cara que geralmente tem um pai, Deus, e uma mãe mortal. A dobradinha, geralmente, para os gregos era essa, para os romanos também. Um deus dava uma voltinha pela terra, se apaixonava por uma mulher, transava com ela, e ela tinha filhos, né? E os filhos eram uma mistura de homens com deuses, né? Então, de modo geral, as deusas não transavam com os homens mortais, né? Mas os deuses, sim, transavam com as mulheres mortais. Isso é uma metáfora, talvez, do povo vencedor, daquelas coisas antigas, né? Mas eu acho que não tem... As deusas, às vezes, elas tinham um amorzinho platônico por algum mortal, né? Protegiam o cara e tal, mas era platônico só. Já os deuses, não. Eles iam lá e transavam mesmo, e tinham filhos. Roma, por exemplo, foi fundada... Vejam só o mito de Roma, né? Roma foi fundada por semideuses, por heróis, Rômulo e Remo. Quer dizer, na verdade, por Rômulo. Remo foi morto no processo. Mas quem era Rômulo? Rômulo era filho do deus Marte, da guerra. Vejam, Roma não brincava em serviço. Não era um deus qualquer. Não era Eros, o deus do amor. Não, era Marte, o deus da guerra. E uma mulher mortal, que era, por acaso, a princesa Sílvia, que era a princesa de Troia. Quando Troia é derrotada, né, o pai dela, Enéas, foge com os filhos, com a filha Sílvia, e vão para a Itália. Essa é a mitologia. Chegando na Itália, a rainha Sílvia um dia está passeando a princesa Sílvia está passeando pelos bosques, quando o deus Marte também está passeando pelos bosques, encontra com ela, eles se apaixonam, transam, ela fica grávida e surge dali os gêmeos, né? Nascem dali os gêmeos, Rômulo e Remo. Então, é isso. E o Hegel considera, portanto, que os grandes homens da história, ele cita Júlio César, ele cita Alexandre Magno, ele cita Napoleão, que é do tempo dele, esses caras são heróis, porque eles têm uma dupla natureza. Claro que eles têm uma natureza humana, o Hegel sabe, mas eles têm também uma natureza divina, universal. Eles estão nessa confluência de serem, digamos, mortais e imortais. A obra deles vai permanecer historicamente. Mesmo que derrotada na época, ela aparece depois. A verdade fica. Esse é um conceito fundamental para o Hegel.
Ora, voltando para a ideologia alemã, nada disso. A história não é feita por heróis. Até porque podem surgir caras decisivos. Existiu um Napoleão Bonaparte. Mas dentro de quais circunstâncias históricas? É aquilo que o Marx vai escrever alguns anos depois, no começo, na primeira página do 18 de Brumário, né? Um livro famosíssimo, que é escrito em 1852. O Marx escreve nesse livro a famosa frase: os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, e sim dentro de condições históricas determinadas. Então, para entender mesmo a atuação de um presidente, de um rei, de um reformador religioso, de um grande artista que vai propor uma nova estética e uma coisa assim, tem que se entender dentro das condições todas, dentro das quais aquilo foi possível. E talvez aquilo tenha sido necessário. Mas são as condições todas, o conjunto de condições, que passam, inclusive, pela coisa mais ínfima e mais reles que o Hegel desprezava, que era o comércio, a plantação de batata, a distribuição de batata para as pessoas comerem. Que coisa mais profana! Ora, um Hegel, falando de Napoleão, ia começar a falar de batata? Né? Claro que não. Isso para ele até menciona aqui ali a economia. Ele leu os economistas, leu o Smith, leu o Ricardo, ele conhecia essa coisa. Mas para ele aquilo era uma outra questão. Para ele era uma discussão jurídica, política. Para ele os economistas faziam uma discussão que ele aproveitava no sentido político. O que é o Estado? O que é o Estado burguês? Por que a propriedade privada é o centro do ser humano? E aqui já aparece um tema que, justamente na época da ideologia alemã, o Marx e o Engels estão, vamos dizer assim, revolucionando o tema da propriedade privada. Claro, eles não fazem isso sozinhos, eles estão no ambiente socialista francês. Justamente em 1945 eles tinham ido para a França. Lá eles conheceram vários socialistas importantes, inclusive, especialmente o Proudhon. E o Marx adorou o Proudhon, ao contrário do que mostra o filme do Raoul Peck, que é bonitinho, um filme hollywoodiano, bonitinho, recomendo, né, que é gostosinho de ver, aquela coisa e tal, né? Mas tem vários probleminhas. O problema principal do filme, na minha opinião, é que o Marx aparece como um cara pronto, né? Ou seja, o filme começa em 44 e acaba em 48, né, o jovem Marx, do Raoul Peck. Desde 44 o Marx já sabia tudo. Quer dizer, não se entende como é que ele não sentou e escreveu o Capital e a obra toda, etc. Depois, já em 44 ele sabia tudo. Coisa que não é verdade. O bonito no filme teria sido fazer uma outra coisa, mostrar as descobertas, mostrar o Marx vindo a ser, vamos dizer assim, como todos os seres humanos são. Vão mudando de ideia. Marx chega na França como um sufragista radical. Ele saiu da Alemanha em 43, expulso, etc., né, pela atuação política dele, achando que, se o sufrágio fosse estendido a todas as pessoas, e não só aos homens ricos, mas também a todas as pessoas, é claro que as pessoas pobres, etc., iam votar pelos seus interesses, e, portanto, o mundo ia mudar. O Marx descobre que isso não é assim, em parte pela experiência dele de 43, né? E tem o famoso episódio do roubo de lenha. O Marx percebe, com essa questão do roubo de lenha, que a propriedade privada é algo que se constitui historicamente, que antes do mundo burguês as formas de propriedade eram diferentes, existia a propriedade feudal, que está por trás da ideia do roubo, entre aspas, de lenha, né? Depois a gente pode falar disso. Outras formas de propriedade no mundo asiático, no mundo africano, no mundo americano. Marx vai morrer estudando justamente isso. Em 1880, 81, Marx estava lendo antropólogos norte-americanos que estavam falando de tribos indígenas dos Estados Unidos. E o Marx estava ávido lendo essas coisas todas, porque ele estava querendo descobrir justamente essas várias formas, esses vários modos de vida, né, no mundo que o capital veio e destruiu. Então não são os gênios ou os heróis que fazem a história. Quem faz a história são todas as pessoas. São as condições históricas que são produzidas e reproduzidas anonimamente por todos nós. Quem faz a história não é o espírito,
Não é o espírito que é o tema. E aí entra numa questão fundamental da ideologia alemã, que é a questão muito debatida da consciência. Eu quero tocar em alguns pontos aqui, detalhar um pouquinho isso da ideologia alemã. Por isso até trouxe o livro aqui para pegar alguns pedacinhos dele. Deixa eu ver uma coisa. Um primeiro ponto importante para a gente destacar é que, bom, então não é o espírito que é o tema, né? Não é o espírito que é a substância da história, que é o substrato onde a história acontece. A história acontece também aí, mas não numa ideia de uma cultura desgarrada, e sim num conjunto de elementos em que entra esse aspecto mais prosaico da vida, da produção, dos meios de existência, etc. Mas do que o Marx está falando aqui? Isso é confundido muitas vezes com a tese de economicismo. Marx estaria dizendo que por trás de tudo está a economia. Ele não está falando da economia nesse sentido. Ele usa outra expressão. Ele, praticamente, quando aparece a palavra economia, é quando ele está se referindo aos economistas, né? Mas ele usa a palavra modo de vida. Exatamente essa palavra, expressão, modo de vida, né? E o modo de vida abrange esse conjunto de coisas. Abrange, em primeiro lugar, a maneira como as pessoas, a sociedade se organizam para garantir a sua subsistência. Porque, como ele diz, não dá para ver cultura se as pessoas morrerem de fome. Aí, quando todo mundo morre, está todo mundo morto, e não tem cultura, a cultura acaba, né? Para ver cultura, para ver produção artística, religiosa, espiritual, é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas estejam vivas. E garantam não só que estão vivas hoje, mas vivas amanhã, depois da manhã, daqui a alguns anos, que os filhos da gente estejam vivos, os netos, e assim gerações e gerações vivos. Então, esse é um ponto fundamental que não pode ser esquecido, que não pode ser considerado menor ou prosaico, né? Que é como é que nós vamos garantir a nossa existência. É por isso que no século XX, na década de 50 e 60, agora do século XX, aquele grande filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, falou do marxismo, se declarou marxista, e falou do marxismo como uma grande filosofia do nosso tempo. Mas o Sartre, todo mundo sabe que ele foi o elaborador de uma filosofia existencialista, né? Ele lança, inclusive, a ideia do existencialismo, que não é só dele, mas também, falando em meios de subsistência, que a água é o primeiro de todos. Então, o ponto que o Sartre encontra, o gancho que ele encontra do pensamento dele com o do Marx, é isso. É essa questão que o Marx é também, de acordo com Sartre, um filósofo da existência, porque ele pensa, em primeiro lugar, que o ser humano tem que existir. Depois o ser humano vai ver o que ele vai ser. Aí depois vem a essência. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. São aqueles versos lá do Fernando Pessoa, né? Então, antes de saber o que sou, que não sei o que serei, o cara tem que ser. Ou seja, ele tem que existir fisicamente no mundo. E não existir individualmente, existir socialmente. Quem somos nós socialmente, né? Quem somos nós indivíduos dentro de uma sociedade complexa para garantir a nossa subsistência? Todos nós, quando sairmos daqui depois, vamos almoçar. Mas alguém plantou a comida? Alguém tirou o ovo da galinha? Ninguém mais tem galinha no quintal. Ninguém mais plantou nada, porque a gente vive em apartamento, em uma cidade de asfalto. Ninguém mais... Ou seja, a gente vai comprar tudo e todos nós dependemos uns dos outros, para tudo. Absolutamente para tudo. Então, a nossa existência é garantida não como indivíduo, e sim como sociedade. E esse é o primeiro ponto-chave. E isso não é só no mundo complexo que nós vivemos. Mesmo em sociedades menores, com menos gente, também existe uma divisão do trabalho. E isso vai ser um conceito-chave da ideologia alemã e de toda a obra do Marx, a divisão do trabalho. Não foi Marx que inventou isso, foi o Adam Smith. Mas o Adam Smith enxergava a divisão do trabalho num sentido técnico e econômico. E o Marx percebe a dimensão social da divisão do trabalho. A divisão do trabalho não é só divisão de tarefas dentro de uma manufatura, como o Adam Smith pensa. A divisão do trabalho, ou a divisão em geral, né, é de toda a existência humana. Marx diz na ideologia alemã, a primeira forma de divisão do trabalho acontece no ato sexual, o homem e a mulher.
para a procriação. A primeira forma é a procriação. A mulher faz uma coisa, o homem faz outra. E aí, juntos, eles geram filhos. E isso é um ponto-chave. E isso é um ponto revolucionário. Vocês imaginem que o Marx e o Engels estão escrevendo em 1845. Quer dizer, logo depois, quer dizer, falar de sexo assim era tabu. Logo depois, ainda na época da aristocracia do século XVII e XVIII não era tanto. Mas quando a burguesia domina, a burguesia é muito conservadora sempre. Quando ela domina, a partir do fim do século XVIII, durante todo o XIX, as pessoas ficam incrivelmente conservadoras do ponto de vista sexual. Toda a segunda metade do século XIX, por exemplo, é chamado de Era Vitoriana, por causa da Rainha Vitória da Inglaterra. A Rainha Vitória da Inglaterra, ela tinha se casado com um príncipe alemão, por quem ela era muito apaixonada, e ele morreu moço. E ela ficou viúva o resto da vida. Então, como ela não fazia mais sexo, eu acho que ela proibia os outros de fazerem também. Queria proibir que os outros fizessem. E essa moral completamente austera, ela impregna. Pois imagine o Marx e o Engels falarem de sexo, filhos, procriação, de uma maneira aberta. Isso era muito revolucionário para a época. Muito. E mesmo durante boa parte do século XX, não era mais vitoriano, mas continuava sendo bem conservador. Eu digo que até a década de 60, né, o mundo capitalista, baseado naquelas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, tem um surto muito forte, baseado naquela ideia norte-americana da Happy Family. Né? Imaginem que o termo que se usa nos livros de economia ingleses e americanos, até hoje, americanos, basicamente, de língua inglesa, até hoje o termo que eles usam é household. Household, quer dizer, é a unidade familiar, o lar. Né? É o provedor da casa, literalmente, seria isso. Hold, nesse caso, é prover, é sustentar. Quem é que sustenta a casa? Ora, quem é o macho alfa? Mas isso é um conceito grego. Que o Aristóteles estivesse falando do oikos, tudo bem. Que os romanos estivessem falando do domus, né? Tudo bem. Mas falar no século XXI de household, cara, vai olhar para a sociedade, vai olhar para os caras que estão se separando toda hora, do número de divórcios enormes, os filhos se ajeitando já com 14, 15 anos, saindo pelo mundo se ajeitando. Household, o que é? É a família americana que se reúne comendo sucrilho de manhã, e aí o papai vai para o trabalho, a mamãe leva os filhos de carro para a escola, né, porque tem que ir de carro, as cidades são gigantes, aquela coisa, aquele modelo da Happy Family que os americanos venderam a partir dos anos 50. Bom, quer dizer, as coisas que o Marx e o Engels escrevem 100 anos antes, ou mais, 120 anos antes, são revolucionárias até naquela época. Só nos anos 60, 70 é que as coisas começam a mudar, do século XX, é que as coisas começam a mudar. Faz pouco tempo. É que a história, o capitalismo cria mecanismos de apagamento da memória, que são assustadores. Eu estou agora um pouco mais velho, olhando para coisas, então, da época da ditadura militar aqui no Brasil, e do movimento chamado da redemocratização, né? E, de repente, essas coisas da repetição histórica e tudo isso são realmente assustadores. E é assustador como as pessoas revivem as coisas sem se lembrar de nada. Um apagamento completo da memória. E isso tem a ver com os esquemas do capitalismo. E isso é um ponto que o Marx e o Engels descrevem também na ideologia alemã. E está relacionado a isso. A consciência. Outro dos temas. Então, quer dizer, o pessoal geralmente pensa, o Marx é economicista. Não, não é. Ele está falando dessa coisa mais ampla, que é um modo de vida. Agora, essa coisa mais ampla, que é o modo de vida, também faz parte do modo de vida aquilo que o Hegel chamava de espírito, ou que outros chamam de cultura. Faz parte. Não é só, primeiro a economia, depois vem o resto. Não, é tudo junto. E é interessante de ver, então, aqui como Marx e Engels falam da consciência social, histórica, eles colocam, eu vou citar aqui, dessa edição da Boitempo, né, que eu vou, não estou fazendo merchandising, é porque, de fato, essa edição é a edição que foi baseada na versão, até pouco tempo atrás, a mais recente da ideologia alemã. A versão, enfim, eu posso falar disso mais tarde, da melhor edição que foi feita da ideologia alemã. Então, ela foi feita essa tradução dali,
e por isso, então, é a melhor edição que a gente tem em língua portuguesa da ideologia alemã, até hoje, pelo menos. Na página 34, ele examina essas condições todas, das condições de existência, né? E ele diz, depois de termos examinado esses momentos, descobrimos que o homem tem consciência. Mas essa também não é, desde o início, consciência pura. O espírito sofre a maldição, desde o início, de estar contaminado, entre aspas, pela matéria, que se manifesta aqui sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, em suma, de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem é a consciência real, prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também existe para mim mesmo. Quer dizer, então, a linguagem aqui, né, é a forma com que as pessoas organizam o seu modo de vida. Dividem o trabalho, dividem as tarefas, dividem, enfim, as tarefas sociais todas entre si, né? E se organizam em geral, se organizam politicamente, se organizam culturalmente, tudo isso em função da linguagem. Mas a linguagem é matéria. A linguagem, em primeiro lugar, fala. É o aparelho fonador humano, que é distinto e muito mais evoluído do que todos os outros animais. É camadas de ar em movimento, como ele diz aqui. E depois, registro na pedra, registro na madeira, registro em algum lugar para que aquilo fique. Mas tudo isso é material também. Registrar a fala na pedra, para que as gerações futuras possam ler. Essa é uma ideia antiga, né? Então, surge a escrita. Então, mas isso é mais material ainda, a pedra, aquilo que vai subsistir, é mais material ainda, né? Então, o meio todo é material. E, por fim, as próprias ideias, eles dizem, são produto como um produto qualquer. Então, vejam só que interessante aqui agora relacionando as ideias com a divisão do trabalho, ou melhor, com o surgimento das classes sociais. Esse é um ponto-chave, né, para eles, desde o começo. Em vez de entender povos diferentes, o povo francês, o povo alemão, não, são classes. São as classes sociais que surgem da divisão do trabalho e da divisão dos instrumentos de trabalho. Alguns ficam com a terra, outros ficam sem terra, e vão ter que trabalhar. E, enfim, como é que se dividem os instrumentos e os meios, os recursos? E aí surgem as classes que dominam, né? E as classes que são dominadas. Então, vejam só o que diz aqui o Marx. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual. Claro. Ou seja, também o espírito é produzido, as ideias são produzidas também. Depois ele vai dizer mais, um pouco mais abaixo. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência. Quer dizer, ele está fazendo uma ironia. E por isso pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias do seu tempo. É isso. Então, não é o espírito como se o espírito fosse uma coisa neutra, logicamente determinada. As ideias são resultado da dominação de uma classe pela outra, de algumas classes pela outra. São já ideias, como ele vai dizer, da dominação, e elas são produzidas para ajudar a dominar, e elas são distribuídas. Olha, interessante, como uma mercadoria. Ela é produzida e distribuída. Se nós formos pensar, cultura. Eu tinha uma hora falado, por exemplo, quando eu falei das 6, 7 artes, eu falei do cinema, que é chamada de a sétima arte. Pois é, o cinema é um caso muito claro. Ele é produzido como mercadoria e distribuído como mercadoria. E tem circuitos de distribuição que são absolutamente voltados para a pura lógica, primeiro, do lucro, e, em segundo lugar, da ideologia da dominação. Filmes muito complicados, muito perigosos, tá? Nem passam. Hoje em dia, com a internet, a gente ainda tem acesso a alguma coisa, mas não fica às vezes sabendo.
Se você ficar sabendo do link, até pode entrar e ter acesso a isso. Por isso que a internet pode ser uma ferramenta perigosa. A gente pode falar disso também mais para frente. De qualquer forma, os circuitos de distribuição de filmes são esses grandes circuitões aí que a gente tem acessíveis. De vez em quando, então, tem um festival de cinema alternativo e durante um dia ou dois aparece um filme que é diferente do cinemão mercadoria hollywoodiano. Mas tudo mais, não só isso, tudo mais no campo das ideias são produzidas e distribuídas, no caso nosso, hoje em dia, nos circuitos do capital. São produzidas de modo capitalista. As ideias são produzidas. Então, o Marx fala, por exemplo, aqui, a seguir, da ideia, por exemplo, ele diz, durante o tempo em que a aristocracia dominou, dominaram os conceitos de honra, fidelidade, etc., enquanto durante o domínio da burguesia dominam os conceitos de liberdade, igualdade, etc. Hoje em dia é o que a gente mais ouve, né? Ainda mais essas expressões. Igualdade não mais tanto. Igualdade de mercado, etc. Aí sim, livre-cambismo, esses papos aí. Mas a gente ouve muito a liberdade, que o próprio Hegel tinha percebido a importância disso. Mas que liberdade é essa? A gente sabe que o Marx vai falar que a liberdade é a liberdade burguesa. É a liberdade dentro do capital. É a liberdade que eu tenho para sair de um emprego e pegar outro. Quando tem emprego, é lógico. Né? Quando tem emprego, eu tenho liberdade para sair de uma empresa que eu estou trabalhando e abrir outra. Que ótimo. Eu continuo sendo explorado. E o próprio capital gosta dessa liberdade. Porque essa liberdade da mão de obra é, ao mesmo tempo, a liberdade do capital, se deslocar de uma área para outra. O capital precisa se deslocar para continuamente produzir lucro, produzir mais e mais excedente, mais valia, mais lucro. Ele precisa, então, estar se deslocando no espaço, no tempo, e a mão de obra vai atrás. Então, essa é a liberdade burguesa. Assim como no tempo da aristocracia, o domínio dos nobres era, por exemplo, honra, fidelidade, que eram as coisas da vassalagem, as estruturas feudais da vassalagem. O senhor, o suzerano, ele esperava que o seu vassalo atendesse, fosse fiel e atendesse ao chamado dele quando ele dissesse, vamos fazer uma guerra. Chamava os seus vassalos e todos iam para a guerra. Então, era importante que os vassalos atendessem ao chamado. A fidelidade era uma estrutura importante. É isso. E a honra, tá? Onde tem honra hoje em dia? Para que honra? Até algumas gerações atrás, aqui no Brasil, aquela coisa patriarcal, as pessoas diziam, os grandes, né, não só os grandes fazendeiros, mas os fazendeiros em geral, os proprietários em geral, diziam que era uma vergonha assinar um contrato. Em vez de assinar o contrato, o cara dizia, é o fio do meu bigode. Estava lá. Vocês já ouviram essa expressão, né? O fio do bigode. O fio do bigode, o que é o fio do bigode? É o patriarca, que evidentemente é bigodudo, lá para os padrões da estética masculina do século XIX, né? Tem um bigodão, ali também está a força patriarcal dele, no bigodão, então é o fio do bigode dele, ou seja, a macheza dele. Ele é patriarca, ele é proprietário, as coisas vão juntas. Ele é homem, é proprietário, né? Então a palavra de honra dele basta. Mas por que ele não diz só a minha palavra de honra? Ele tira o fio do bigode. Porque é ali no bigode que está a masculinidade e a propriedade privada dele, o patriarcado dele. Tudo isso, hoje em dia, nos faz rir. E se o cara diz, eu tiro o fio do bigode, o advogado vem e diz, não, senhor, o senhor vai assinar um contrato. Porque se o senhor não cumprir, o senhor vai para a cadeia, como qualquer pessoa. Que lindo isso, né? Pois não é nada lindo, é simplesmente a mudança de dominação histórica. Aquele patriarcado foi cedendo espaço com a industrialização, com os novos laços comerciais, foi cedendo espaço para essa nova forma de vida, para esse novo modo de vida, que é o modo burguês. Então, é nesse sentido que as ideias fazem parte desse modo de vida, que não são um apêndice que vem depois, mas não são também uma coisa autônoma que fica flutuando. Né? Ela faz parte desse conjunto, do qual a coisa mais prosaica, a existência, a divisão do trabalho, etc., está embutido. Né? E tudo isso está presente ao mesmo tempo. E é esse o ponto, sobre dessa substância que deve se escrever a história. É sobre ela, porque ela é que é histórica, ela é que muda. E a matriz histórica aqui também, desde a ideologia alemã para o Marx, vai ser
o jogo entre as grandes estruturas do modo de vida, que o Marx aqui chama ainda de formas de intercâmbio. Mais tarde ele vai chamar de relações de produção. São as relações sociais, a estrutura das relações sociais, né? Por exemplo, a estrutura das relações sociais marcadas pela propriedade privada. Então, a propriedade privada faz com que alguns tenham, outros não tenham, e se dá um conjunto de estruturas sociais aqui, né? Dentro desse conjunto, dessa estrutura, se desenvolve toda uma forma de relacionamento das sociedades com a natureza, que esse é um ponto-chave, então, do materialismo do Marx, né? A relação com a natureza, né? Que foi desprezado pelos filósofos do espírito, porque a natureza é uma coisa prosaica, por isso que eles desprezavam essa coisa da plantação de batata, né? E o Marx está pensando a própria cultura como algo semelhante à plantação de batata. Então, essa natureza toda, né, que está sendo pensada e repensada aqui pelo Marx e pelo Engels, ela está determinando, enfim, um quantum, né, de produtividade do trabalho. Então, se um grupo consegue produzir mais ou menos mercadoria e fazer distribuir isso, como é que se dão as formas de organização para trabalhar, para se relacionar com a natureza? Isso o Marx e o Engels chamam aqui já de força produtiva. Então, existem esses dois, vamos dizer assim, âmbitos, esses dois aspectos. As relações de produção como uma coisa estrutural, como as condições dentro das quais pode acontecer uma dinâmica, uma passagem do tempo, e as forças produtivas, que é a própria dinâmica. Então, o Marx e o Engels vão dizer, a história se dá mais ou menos assim. Existe um conjunto de relações de produção, dentro dos quais, ou a partir dos quais, é possível haver uma certa relação com a natureza, uma certa forma de organização social, um certo tipo de força produtiva. Essas forças produtivas se desenvolvem dentro dessas condições sociais, até um ponto que essas condições, essas forças produtivas, vamos dizer assim, não cabem mais dentro dessas relações de produção. Ou seja, as relações de produção que antes formavam uma espécie de ambiente propício para o desenvolvimento dessas forças produtivas, passam a ser uma espécie de camisa de força, que impede que as forças produtivas geradas pelas próprias relações de produção se desenvolvam mais. Então, dentro do feudalismo, por exemplo, um conjunto de relações de produção, mas ela desencadeou um desenvolvimento das forças produtivas que, num certo momento, não coube mais dentro das relações de produção feudais. E, por isso, surgiram grupos sociais que botaram um fim com o capitalismo, com o feudalismo, e surgiu dali um novo modo de vida, um novo conjunto de relações sociais, que, no caso lá da Europa, foi o capitalismo, a sociedade burguesa. Então, esse vai ser um esquema geral, né, genérico, claro, em que o Marx e o Engels vão pensar essa dinâmica histórica, né? Então, existe as relações de produção, elas avançam até um certo ponto, né? Elas permitem o avanço das forças produtivas, portanto, é uma coisa positiva, mas, a partir de um certo ponto, vira uma coisa negativa. Elas, em vez de ajudar, as relações de produção atrapalham. Então, a ideia seria, hoje em dia, as relações de produção são marcadas pela propriedade privada, chega um ponto que a propriedade privada gera forças produtivas que, ao invés de poderem se desenvolver dentro da propriedade privada, ao contrário, entram em choque com a propriedade privada. A propriedade privada fica tentando se apropriar, colocar uma camisa de força dentro das forças produtivas que ela mesma criou, mas que se voltaram contra ela. Isso é o modo com que o Marx e o Engels estão vendo a dialética, essa passagem do positivo para o negativo. Nesse sentido, retomando o Hegel, num outro sentido, num outro patamar. O Hegel lá falando de jurismos e culturas, etc., e o Marx e o Engels falando do modo de vida como um todo.
Então, existe uma dialética aqui, as coisas caminham positivamente, em um certo momento vira algo negativo, e aí surge uma mudança profunda histórica para recriar as condições de vida, para recriar as relações de produção que sejam compatíveis com as novas forças produtivas. Bom, esse estudo que o Marx e o Engels fazem na juventude marcou a obra de ambos até o fim. Marca também uma fase seguinte do pensamento do Marx, que é a crítica da economia política, que começa mais ou menos uns 10, 12 anos, é quando Marx elabora mesmo esse projeto. Ele já vinha pensando em 45 em escrever um livro sobre economia, criticando os economistas. Mas aí muitas coisas aconteceram na vida dele, né? E ele foi estudando aqui, um pouco, ali, etc. Ele acabou tendo que se exilar na Inglaterra, que foi o único país com o capitalismo forte, com a burguesia forte o suficiente para não ter mais medo dos revolucionários do continente europeu. Então, o Marx, a Bélgica ele foi expulso, da Alemanha ele foi expulso, da França ele foi expulso. Se ele fosse para a Espanha, nem teria entrado. Se ele fosse para a Itália, então escorraçado. Porque ali o capitalismo estava em formação, mas na Inglaterra ele estava mais adiantado, a burguesia não tinha medo de meia dúzia de revolucionários europeus, então disse, deixa vir. Então Marx foi para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele viveu o resto da vida dele. E atuou, né, com muita força política, e foi reprimido pelos ingleses muitas vezes, é lógico, a coisa não deixava de ser tensa em alguns momentos. Mas ali ele aprendeu inglês, e ali ele leu os clássicos da economia política na língua original em que eles escreveram, né? Tinha a tradição econômica italiana, francesa, etc., do século XVIII, mas a partir do século XIX, os clássicos eram os ingleses. Claro, tinha a ver com a industrialização, com a experiência econômica da Inglaterra. E ele, então, leu esses caras. E aí ele começa a elaborar, na década de 50 do século XIX, a sua grande crítica da economia política. E, no início, esse vai ser o título da obra dele. E só um pouco antes de publicar o primeiro volume do Capital, é que ele muda e cria a palavra O Capital, e a crítica da economia política vira subtítulo, que é o subtítulo do Capital. Até ali, até 1864, 65, o título da obra era ainda Crítica da Economia Política. E qual é a crítica da economia política? Bom, é uma coisa muito complexa, eu não vou poder resumir o Capital, ainda mais que falta pouco tempo. O que eu quero destacar para vocês é que, em primeiro lugar, ele está mostrando que os conceitos da economia, que as realidades sociais da economia, coisas como propriedade privada, coisas como mercado, coisas como dinheiro, não são formas eternas. Os economistas pensam que isso tudo são formas, e pensam até hoje, que são formas eternas, né? Pode nos melhores cursos de economia do mundo. Ao contrário, acho que nos melhores cursos de economia, onde eles mais pensam assim, onde eles são mais rígidos com a ortodoxia, né? Então, são formas eternas. E Marx está dizendo, não, são formas históricas. Só que a história, no Capital, no livro, o Capital, não constitui a própria estrutura do livro. Marx não começa, não é um livro de história, ele não começa a expor no tempo que não havia capitalismo ainda, e depois ele vai expondo aos poucos. Não. O projeto da crítica da economia política é outro. Ele mesmo diz, eu vou tomar a realidade social capitalista já pronta, já constituída, tal como ela aparece nesse final do século XIX, tipo 1860, 1870, etc. Pegar tal como ela aparece, organizada, e vou mostrar, vamos dizer assim, quais são as formas sociais do capitalismo, né? O próprio capital, as várias formas de capital, de onde que elas surgem, na relação dos capitalistas uns com os outros, e como é que tudo isso se baseia nas formas sociais fundamentais, que é a forma do dinheiro e a forma da mercadoria. Então, esse vai ser... Quer dizer, e por que a forma da mercadoria é a primeira do Capital? Não é porque ela tenha aparecido primeiro historicamente. Lá no passado. Não, não é por isso. A forma mercadoria que o Marx analisa, do valor de uso, valor de troca, etc., no começo do livro do Capital, é a forma capitalista. Marx diz isso na primeira frase. A riqueza nas sociedades onde predomina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria é a sua forma fundamental.
Quer dizer, então, ele já está estudando a mercadoria na forma capitalista, né? Dentro do capitalismo. E não a forma mercadoria lá na antiga Fenícia, ou sei lá, na civilização minoica, ou sei lá quando que surge a forma mercadoria, né? 2000 anos antes de Cristo, ou sei lá quando. Não, ele está estudando a forma mercadoria e depois a forma do dinheiro no mundo capitalista. Então, a história entra como pressuposto. Quer dizer, tudo isso de que eu vou falar é o capitalismo. Não é a verdade eterna, não é a mercadoria que sempre existiu, porque ela não existiu sempre. Não é o dinheiro eterno, não. É o dinheiro no capitalismo, é a mercadoria no capitalismo. E é interessante que o começo do capitalismo vai ser exposto por Marx só no penúltimo capítulo do livro, no finzinho do livro 1 do Capital, que é o famoso capítulo 24 sobre a acumulação primitiva, ou também chamada, talvez é melhor a tradução de acumulação original, ou originária, né? Ou seja, o que é essa acumulação original? Justamente o termo original é melhor para traduzir, também porque o Marx faz uma referência direta ao pecado original da Bíblia. O que é o pecado original? É quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ou seja, é quando se dá a separação, a perda da ingenuidade, a perda da conexão direta do ser humano com a natureza. O ser humano não está mais em conexão com a natureza. E a maldição divina é clara. O homem vai ter que trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto, e a mulher vai ter dor ao parir seus filhos. Ou seja, a conexão com a natureza está rompida, né? E qual é o pecado original do capitalismo? O início de tudo é uma separação. É a separação entre o trabalho e as condições de trabalho. As condições de trabalho, ou seja, basicamente no século XVI, por aí, a terra, né? Mas depois tudo mais, os instrumentos de produção, as fábricas, as manufaturas, tudo isso vai pertencer não ao trabalhador que trabalha nelas, mas vai pertencer a grupos de pessoas que são os proprietários, que não são trabalhadores. E eles podem até gerenciar o seu negócio, porque não, eles estão gerenciando o próprio negócio, mas isso não é trabalho, no sentido do trabalho assalariado do chão de fábrica. É diferente. E tudo isso surge num certo momento histórico, na Europa, quando acontece um processo maciço de separação entre trabalho de um lado e propriedade do outro. Por isso que a propriedade privada é privada, porque ela priva. A palavra é muito clara, fica muito clara para a gente, inclusive em português, mais que para um alemão, né? A propriedade é privada porque a priva. O proprietário tem direito de privar os outros do uso da sua propriedade, né? Se eu sou proprietário de uma casa, só entra na minha casa quem eu quiser. Se alguém que eu não quero entra na minha casa, eu chamo a polícia. E qual é o crime? Invasão de propriedade. É um crime isso. Nossa, como assim? Invasão de propriedade. Essa separação que se deu, que é o começo do capitalismo, porque gera o assalariamento, gera então o valor que se valoriza e tudo isso, só é exposto por Marx no fim do livro 1. Se fosse um livro de história, ele tinha que começar assim, e não pelo fim. Mas ele começa como? Ele começa a expor as formas mais simples, ou a forma social mais simples que existe no mundo capitalista. Qual é a forma mais simples? É a forma de mercadoria. E, ao mesmo tempo, a forma mais que abrange, a forma que se alarga pelo mundo. Quando o capitalismo penetra pelo mundo, ele vai fazendo como? Ele vai transformando os produtos em mercadorias. Ele vai primeiro vendendo. Como é que os ingleses faziam no século XIX? Eles levavam os produtos deles, da indústria deles, baratinho, para o mundo todo. E ninguém conseguia competir com os produtos deles. Você sabe que aqui no Brasil mesmo, por volta de 1850, as pessoas importavam até palito de fósforo da Inglaterra. Porque era muito mais barato um palito de fósforo inglês do que o brasileiro. Porque as condições de produção do Brasil seriam condições artesanais. Estava lá o cara picando os pedacinhos de árvore para depois mergulhar no fósforo. Tá, né? Enquanto que na Inglaterra eram máquinas que faziam isso já há muito tempo. Máquinas. Então, vinha para cá a troco de nada. Nada, 1 centavo. Enquanto que o brasileiro tinha que pagar, não sei, o equivalente a, R$ 2 uma caixinha, o inglês chegava aqui a 2 centavos.
Então, qual que você vai comprar? Assim eles fizeram na Índia. Eles entraram com as roupas deles na Índia e a produção artesanal indiana não aguentou, estourou. As pessoas compram aquilo que é muitíssimo mais barato. Então, primeiro entra como mercadoria. A forma mercadoria é a ponta de lança, como disse o Marx no Manifesto Comunista, é, digamos, a ponta de lança que destrói as muralhas da China. Eles não têm muralha da China que resista à mercadoria. Aliás, a gente está vendo isso agora. Como que a China tinha feito a revolução, etc. e tal, e nós temos aí as muralhas da China sendo derrubadas pela mercadoria. Estão lá, inclusive viraram mercadoria, né? Tem um pedaço dela que virou atração turística. Né? Então, todo mundo vai para lá e compra a muralha da China, vai lá fazer uma visitinha, quem tem grana de ir para tão longe, ou, enfim, vai fazer uma visitinha na muralha da China. Que tá até isso, ela virou mercadoria turística. Então, mas uma coisa é fundamental aqui, só para retomar e concluir essa questão que eu tinha falado bem atrás da teleologia, de que o Marx não tem um pensamento histórico determinista. Não é nem determinista do ponto de vista econômico e nem de ponto de vista algum. Porque até, logicamente, é lógico, né? Se ele fosse determinista, que as pessoas fariam? O que sobraria para nós fazermos, se está tudo pré-determinado? Ao contrário, é perigosíssimo. Quem percebeu isso com muita clareza foi o Walter Benjamin, num escrito dele, o último escrito dele sobre a história, as teses sobre a história, de 1940, ele tem uma frase que é importantíssima. Ele diz assim: nada fez mais mal para a classe operária, para a classe trabalhadora alemã, do que pensar que ela nadava a favor da correnteza. É isso. Ou seja, se você imagina que a história tem condicionamentos econômicos determinados, né, que te levam necessariamente para um lado, então você não faz nada. Os trabalhadores vão ter que fazer revolução? Não, não precisa, o capitalismo vai acabar sozinho. Quando ele acabar, a gente se junta e vê o que a gente faz. Mas ele vai acabar sozinho. É claro que o Marx não pensa isso. Até porque senão ele não teria atuado e militado tanto. Ele atuou e militou tanto porque ele sabia que é fundamental que o sujeito da história, que é o ser humano, acabe com vamos dizer assim, com a estrutura capitalista. Portanto, não há determinismo. E isso vai aparecer no Capital como, vamos dizer assim, um fato muito interessante. No livro O Capital, não só no primeiro volume, que o Marx publicou em vida, mas nos outros 2 volumes, o livro 2 e o livro 3, que Marx deixou manuscritos, depois o Engels editou. Tem toda uma discussão sobre essa edição do Engels, mas tem questões que estão lá nos manuscritos. Eles foram publicados não faz muito tempo na Alemanha, e dá para ver nos manuscritos do próprio Marx, independente da edição que o Engels fez, que o Marx está pensando as tendências capitalistas como dialeticamente geradoras de contratendências. Então, o capitalismo tem uma tendência de substituir trabalhadores por máquinas, e com isso baratear o valor da força de trabalho e obter mais valia. Mas, ao fazer isso, ele produz uma contratendência, que é o barateamento não só da força de trabalho, mas o barateamento dos instrumentos de produção também, que equilibram, com isso, a taxa de lucro. Ou seja, o capitalismo lança mão de certos recursos, mas esses recursos de que ele lança mão, dialeticamente, também produzem o seu contrário. E por isso o Marx diz, essas tendências se fazem valer como tendências, porque elas são anuladas, ou pelo menos mitigadas, pelas contratendências que elas lançam. Portanto, é nesse sentido que não dá para falar de determinismo em nenhum momento da obra do Marx, não só lá na ideologia alemã, na juventude, mas também depois no Capital, que ele fica escrevendo essa obra até o fim da vida. Também ali não existem tendências únicas, unívocas, que levam numa direção e ponto. Também ali as próprias tendências dialeticamente geram contratendências. E existe um campo de indeterminação, de que vai predominar. E esse campo de indeterminação, que não é total, é claro, mas é um campo de indeterminação, acaba
pautando aqui, ou permitindo, dando espaço para a ação humana, para a ação organizada, para a ação dos indivíduos e dos grupos sociais organizados, das classes sociais organizadas, né? Para que o sujeito da história tome a história nas suas mãos e seja, de fato, o sujeito da história, sujeito revolucionário, né? Então, o tempo inteiro... Agora, por outro lado, vejam só, essas tendências do capital não são, isso é um ponto fundamental, não são simplesmente casuais, acidentes, podia não ser assim. Não, são tendências do capital. O capital tende necessariamente a diminuir o valor da força de trabalho e, portanto, substituir trabalhadores por máquinas. E já que nós estamos no sindicato dos bancários, né, vamos lembrar, o que o capital fez nos últimos 20, 30 anos, por exemplo, no setor bancário? Criou as máquinas, as caixas eletrônicos. De modo, isso bem lá no começo, na década de 80, 90. Tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, diminuir o protagonismo dos bancários, que era muito grande, era um instrumento, portanto, de luta de classe dos banqueiros contra os bancários, né? Eu substituo, você está reclamando muito, que é salário, que é não sei o quê, então você vai ser substituído por um caixa eletrônico. E é engraçado a gente ir nas agências bancárias mais antigas, tem às vezes uns 30 caixas, mas só 2 com pessoas. E os outros 28? Pois é, era assim antigamente. Hoje em dia não precisa. E mais ainda nos últimos 10 anos. Olha as forças produtivas aqui. Quando a gente tem o net banking, está aí a internet. Ela não foi criada para as pessoas mandarem Twitter. Oi, tudo bem? Oi, e você? WhatsApp, como vai? Estou com saudade. Imagina, é muito caro para as pessoas fazerem, bater papinho. Ela foi criada pelos bancos. Para, em primeiro lugar, transferir dinheiro de uma praça bancária mundial para outra, num enter. O cara tem bilhões de dólares em Hong Kong. Aí começa a cair o rendimento das ações, das coisas lá na Bolsa de... Ele quer transferir para a Bolsa de Amsterdã. E faz assim, enter. Antigamente, nos anos 80, 90, você dizia overnight. Uma expressão que está até aí ainda. Quer dizer, demorava uma noite. Hoje em dia, não. Demora... Depende da velocidade que o cara dá o enter. E, claro, da rapidez da conexão dele, né? E, evidentemente, a conexão dos bancos é a melhor do mundo. A nossa, de vez em quando, falha, né? Falhou. A dos bancos não falha nunca. Fazem enter e o dinheiro sai todo de Hong Kong e entra em Amsterdã. E, então, aí se cria também, em segundo lugar, o net banking. E aí eu não preciso nem sequer ir no caixa eletrônico. Eu fico em casa e opero tudo de casa. E se eu ficar meio cabreiro, ou precisar de dinheiro vivo, claro, eu preciso de vez em quando de dinheiro vivo. Aí eu vou no caixa eletrônico. Mas aí tem o caixa eletrônico, não preciso falar com ninguém. Não tem, ou seja, essa é uma tendência inequívoca, necessária, fundamental do capital, mas ela gera contratendências também. Não dentro do banco, mas na sociedade como um todo. Novos espaços de aproveitamento daquela mão de obra, surgimento do setor de serviços e sei lá o quê, gera várias outras contratendências, que do ponto de vista macro acabam deixando indeterminado o lado em que vai predominar uma tendência ou outra. E aí se abre o espaço para a atuação histórica dos indivíduos, por exemplo, dos bancários, né? Então, isso é um ponto importante. E, de modo geral, a história vai ser pensada o tempo inteiro pelo Marx dessa maneira. O que ele vai fazer no Capital, na obra, o Capital, é pensar da maneira mais complexa possível como é que se dá esse jogo de tendências e contratendências. Aquilo que lá no começo do 18 de Brumário aparece de uma maneira genérica, os homens fazem a sua própria história, mas não fazem de acordo, né, mas sim dentro de condições. Pois é, no Capital ele vai ver como é que se dá o jogo dessas condições. Que condições, como elas são produzidas dentro do mundo capitalista, né? E como que elas produzem o seu oposto. E como é que se abrem brechas. Essa produção do seu oposto abre brechas. Essas brechas geram crises. O capital, ele não é todo poderoso, ele próprio é contraditório. Ele tem tendências e contratendências, isso é a contradição dele. E aí se abrem brechas e às vezes emergem crises. E nesses momentos de crise
são os momentos, não só eles, mas são os momentos privilegiados em que a ação humana de rompimento do sistema tende a ser mais eficaz. É claro, não é tão simples. O sistema sabe que, quando ele está em crise, que isso ele está vivendo um momento de perigo. E ele gera todo um conjunto de ideologias, isso que a gente tinha lido aqui, né? Produção e distribuição de ideias, para engambelar as pessoas. Por exemplo, só para concluir, você foi desempregado? Ora, monte o seu próprio emprego, monte o seu próprio negócio, vire capitalista. Então o cara vai sair, o cara, eu gosto de fazer pão de queijo. Pronto, ele vai montar um negócio, pão de queijaria. E vai alugar uma portinha em algum lugar e vai ficar querendo ver se vive dessa maneira. Né? Então, brigadeiria, tudo com iria agora hoje em dia. Né? Então, é isso. Né? Então, a Rede Globo tem lá pequenas empresas, grandes negócios. Né? É exatamente isso que chama ideologia, não só a alemã, a ideologia capitalista. Então, ele cria, na época de crise, as suas defesas ideológicas. E elas são eficazes. Claro, porque os meios de distribuição das ideias pertencem ao grande capital. Então, 90% dos brasileiros ligam a televisão e vem a Rede Globo. Vem lá os jornais da Rede Globo e a propagação de toda essa ideologia. E não só da Globo, se mudar de canal é a mesma coisa. Pode até ser pior, conforme o caso. Né? Então, e se mudar, o cara, não, mas eu sei falar inglês, eu vou ligar na Fox. Opa! Eu vou CNN, Fox, aquelas televisões americanas. Pior ainda, porque os caras estão no centro do império, né, divulgando a ideologia para todo lado. Então, é isso. Então, os espaços de autonomia para furar as crises, para aproveitar as contratendências, etc., são esses. Né? E, enfim. Bom, eu vou parar por aqui, até falei um pouco mais do que eu queria, e quero ouvir agora as questões. Aliás, várias pessoas já mandaram questões. Diana, toma aqui a palavra.